Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, nós vamos ler a palavra de Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém. Só o versículo 10. Nós queremos estudar com os irmãos. Nesta tarde, já estamos entrando para a noite, né? Sobre o tema quarto de guerra. Quarto de guerra, baseado aqui no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel, onde você vai encontrar a menção de que Daniel entrou no seu quarto. Todo homem de Deus é um homem de quarto de guerra, é um homem de oração. Quarto de guerra fala de lugar onde as batalhas espirituais são travadas de joelho, são conquistadas primeiro na dimensão da eternidade, na dimensão espiritual, para depois se materializarem na dimensão física. Como dizia o pastor Jonathan Edwards, ou aliás, o pastor Leonardo Ravenhill, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Aqui nesse versículo nós vamos encontrar algumas preciosidades da vida espiritual de Daniel, versículo 10. Mas a história começa no versículo 1 do capítulo 6 de Daniel. O ano é 539 antes de Cristo. A Babilônia acaba de cair na mão dos persas. Ciro, rei da Pérsia, está governando desde a capital da Pérsia, enquanto Dário, como representante de Ciro, governa agora na Babilônia. E o versículo 1 diz que Dário teve uma ideia. Na administração agora, na responsabilidade dele, na administração da Babilônia, que agora está no domínio persa e Dário está no governo, ele resolve separar 120 corregentes, correis ou sátrapas. Dentre os 120, ele procura separar 3 que estariam acima dos 120. E dos 3, ele procura separar um, que seria Daniel. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, nesse texto, é que ninguém faz nada sozinho. Repita, vocês que estão aqui, digam: ninguém faz nada sozinho. O Império Persa era gigantesco. Dário está na capital dos caldeus, na Babilônia. Mas ele sozinho não pode administrar um império tão vasto. Ele precisa dividir a responsabilidade. E o que é administrar? Senão trabalhar por meio de outros. Todo líder de sucesso é um líder de equipe. E o que faz o trabalho ter êxito é equipe. Ninguém faz nada sozinho. É por isso que Dário tem a ideia: vou governar o reino persa, estou aqui na capital da Babilônia. Ciro está na capital do governo. Mas existem muitas províncias na Babilônia. Então eu preciso administrar. E eu não posso fazer isso sozinho. Isso nos ensina que todos nós precisamos um dos outros. É por isso que não existe a igreja não pode ser um indivíduo, uma pessoa, porque a igreja é comparada ao corpo, e o corpo não é composto de um membro, o corpo é composto de vários membros. O próprio Jesus teve a sua equipe de centenas de discípulos, depois teve a sua equipe de 12 fechada, e a igreja começa com 12, depois se multiplica para 120, depois eram mais de 500 irmãos. No Pentecostes, 3.000 almas se convertem. Por quê?
A administração do reino de Deus depende do funcionamento de cada membro do corpo. A equipe é fundamental para o sucesso. Todo líder de sucesso é um líder de equipe. Agora, queridos, Dário tem essa ideia de dividir a administração do reino com 120 sátrapas, dentre eles 3 que administrariam os 120, mas a Bíblia diz que no meio dos 3, Daniel se distinguiu, e Dário pensava em colocar Daniel como o cabeça, o principal, porque Deus sempre quer nos colocar por cabeça e não por cauda. Essa é a promessa de Deus, que nós sempre estaremos em cima e não embaixo, seremos colocados por cabeça e não por cauda. Então não há problema em você se distinguir, quando Deus coloca você naquela posição. Era o próprio Deus que estava dando graça a Daniel aos olhos do rei Dário. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui sobre a vida de oração é que a oração diferencia. Veja comigo o versículo 3: então mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Um homem de oração é um homem que será notado, é um homem que será diferenciado, não por causa da sua capacidade, mas por causa da unção do Espírito Santo na vida dele, porque oração gera unção, e unção diferencia. Pregar é uma coisa, pregar com unção é outra coisa. Cantar é uma coisa, cantar com unção é outra coisa. Orar é uma coisa, orar movido pela unção do Espírito Santo é outra coisa. A oração sempre vai diferenciar. Outra coisa que eu vejo na oração, como no versículo 10 Daniel está orando, e o resultado de uma vida de oração é que a oração aprimora. A Bíblia diz que havia em Daniel um espírito excelente, ou seja, uma capacidade extraordinária. Então a oração nos aprimora, nos aperfeiçoa. No versículo 4 nós vamos encontrar que a oração santifica. Versículo 4 diz que Daniel não tinha culpa, vício nenhum, e Daniel era fiel. Então, pureza e fidelidade. Por causa da oração, Daniel se mantém puro e fiel. Todo homem que é homem de oração, mulher de oração de verdade, será santificado e se manterá fiel a Deus, ao ministério, à igreja onde ele foi plantado, à liderança dele. O texto diz que Daniel era fiel e nele não havia culpa, vício nenhum, porque a oração santifica. Por isso que Leonardo Ravenhill dizia: o homem que peca para de orar, mas o homem que ora para de pecar. Agora preste bem atenção. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel estava se diferenciando, se distinguindo dos outros. Daniel era fiel. Não havia culpa em Daniel, mas a Bíblia diz que os inimigos de Daniel, versículo 4, procuravam ocasião para acusar Daniel diante do rei. Quando Deus te chamar para um ministério, para uma missão, e Ele mesmo te capacitar, e você começar a ser diferenciado de todos, sabe de uma coisa? A perseguição vai bater na sua porta. Ninguém atira pedra em árvore sem fruto, só se atira pedra em árvore com fruto. Então a inveja foi despertada, porque os camaradas começaram a dizer: que história é essa, esse Daniel dos cativos de Judá? Quem ele pensa que é? São 120 sátrapas, e agora ele se distingue de todos. São 3 presidentes, por que ele quem tem que ser o primeiro? Será que eu não tenho capacidade, e aí você não tem, nós não temos capacidade? Por que o rei só colocou os olhos em Daniel? Porque Daniel tem que ser o queridinho do rei. E então começa-se uma perseguição.
Quando todos falarem bem de você, Jesus disse: ai de você quando todos os homens falarem bem de você. Queridos, o próprio Jesus, na sua impecabilidade, na sua pureza, na sua santidade, na sua vida exemplar, foi um dos homens mais perseguidos da história. Ele foi incompreendido pelos seus irmãos, ele foi perseguido pelos fariseus, ele foi perseguido por Herodes, ele não foi entendido por Pilatos, ele foi perseguido pelos líderes da religião judaica. Ah, pastor, olha, todo mundo me aplaude, ninguém me critica, é porque você não está fazendo nada. Quando você mexer com o reino das trevas, eles vão contra-atacar. Foi isso que aconteceu com Daniel. E a Bíblia diz, veja, o versículo 4 diz que eles procuravam uma brecha, uma culpa em Daniel, porque Satanás, ele não quer uma porta aberta, ele quer só uma fresta, somente uma brecha. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. E a palavra lugar ali no grego é topos, lugar nenhum. Satanás só quer uma brecha na nossa vida, e ele vai procurar brechas para entrar, para provocar a sua devastação, para provocar a sua destruição. Mas nós vamos fechar todas as brechas, nós não vamos dar lugar a Satanás. Os inimigos de Daniel procuravam uma brecha. Agora veja, eles não encontraram brecha nenhuma em Daniel. Eu posso imaginar, rapaz, vê a ficha dele aí, no reinado de Nabucodonosor, algum registro de mau exemplo? Vamos olhar aqui, não tem nenhum registro de mau exemplo. Algum imposto sonegado? Nada. Ele aceitou suborno de alguma maneira? Nenhum suborno. Traço de corrupção nenhum? Não. E o que é que a gente vai fazer? O rei vai colocar esse cara para dirigir todo mundo aqui? Isso não é justo. Ele é um simples cativo que veio de Judá. Nós estamos com o rei há décadas. Nós somos persas. Procuraram e não encontraram. Então, quando eles não encontraram brecha nenhuma, eles disseram: rapaz, não tem jeito, procuramos a ficha do homem, ficha limpa, não tem mácula, não tem registro nenhum. O que é que a gente vai fazer? Eu não sei, você tem alguma ideia? Rapaz, eu tenho ideia. Nós só vamos encontrar alguma coisa contra esse homem se for relacionado à religião dele, à lei dele, porque moralmente ele é limpo, não tem registro de desvio de caráter nenhum. Mas o que é que ele gosta de fazer? Rapaz, ele gosta de orar. Todo dia de manhã eu ouvi falar que ele, antes de qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, é 1 hora de oração. Todo dia ao meio-dia, olha, ele sobe lá no quarto de cima, abre as janelas e ele ora. Todo dia à tardezinha ele está orando. Uma ideia. Sei o que é que a gente vai fazer. Vamos conversar com o rei. Majestade, nós estamos aqui, já conversamos com todos os administradores do reino, prefeitos, governadores. Nós tivemos uma ideia brilhante, majestade. Nós temos observado que o senhor é um rei diferenciado. O senhor é o rei dos reis, não existe rei quanto o senhor. E nós queremos lhe fazer uma homenagem. E Dário aí vai começar a inflar o ego de Dário. Uma homenagem? Que tipo de homenagem? Nós queremos fazer um decreto que daqui a 30 dias ninguém faça oração a homem e nem a Deus nenhum, petição de nenhuma espécie, a não ser ao Senhor. E aí, isso vai se demonstrar fidelidade ao Senhor, isso vai demonstrar que o Senhor é que realmente é o rei, a prioridade é sua. E Dário ficou pensando: olha, nós já combinamos com todo mundo. Mas ele não tinha consultado Daniel, é lógico. Nós já combinamos com todo mundo. E aí eles inflaram o ego do homem, porque o orgulho é algo terrível. Quando você mexe no orgulho e o homem se orgulha, ele toma decisões impensadas. O senhor assina o decreto, sela com seu selo, está determinado. 30 dias,
sem fazer oração a Deus nenhum, petição só ao Senhor. Com uma sentença, rei: aquele que transgredir é jogado na cova dos leões. Aí o rei, impensadamente, assina o decreto, sela com o seu selo, está decretado: 30 dias na Babilônia, na regência de Dário, ninguém pode fazer oração alguma sobre a pena de ser lançado na cova dos leões. E aqui que começa o versículo 10. Diz o texto: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima, no seu quarto, onde havia janelas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho, orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Vamos aprender algumas coisas aqui na vida de Daniel. Primeira coisa que eu aprendo é que Daniel não negocia valores espirituais. A primeira coisa que eu aprendo aqui na vida de Daniel é que Daniel não se submete a decretos humanos quando esses vêm contrariar o decreto divino. O maior decreto não é o decreto de Ciro, não é o decreto de Nabucodonosor, nem é o decreto de Dário. O maior decreto é o decreto do Rei do Universo, os decretos da palavra de Deus. E para Daniel e para cada um de nós, oração não é opção, oração é questão de sobrevivência espiritual. Ou você ora, ou você morre espiritualmente. Então Daniel está diante de um conflito, de um dilema. Se eu obedecer o decreto do rei, eu passo 30 dias sem orar. 30 dias sem orar, morte espiritual na certa. Se eu desobedecer o decreto do rei, eu vou orar, mas eu vou para a cova dos leões, morte física. Então Daniel está entre morrer fisicamente devorado por leões ou morrer espiritualmente deixando de orar, porque oração é questão de sobrevivência. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. A oração é o oxigênio do nosso espírito. As orações são os pulmões da nossa alma. Queridos, 4 dias sem orar enfraquece qualquer crente. 1 mês sem orar, sepultamento espiritual na certa. A oração tem que ser prioritária na nossa vida, porque oração é questão de sobrevivência. É por isso que o sumo sacerdote não entrava no lugar santíssimo sem levar nas mãos, na mão esquerda, um punhado de incenso, na mão direita um punhado de incenso, e ele tinha que colocar o incenso na brasa do incensário, e ele tinha que balançar aquele incensário para que a nuvem do incenso cobrisse todo o ambiente, e aquela nuvem do incenso era como um filtro para que a presença, a glória, a Shekinah de Deus não o destruísse. Incenso é tipo da oração. Incenso na mão esquerda, intercessão. Incenso na mão direita, adoração. Daniel está dizendo: eu não vou obedecer a decreto real que me impede de conversar, de orar, de buscar e de adorar o meu Deus, porque oração é questão de sobrevivência espiritual. Como está a sua vida de oração? Você tem orado regularmente? Jesus não disse que a oração era opção. Ele não disse se orardes, ele disse quando orardes. Ele falou do dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. O próprio Jesus foi um homem de oração. Ele não começou o seu ministério sem 40 dias de jejum e oração. Quando os discípulos o procuravam nas madrugadas, o encontravam de joelho. Que a oração é questão de sobrevivência. Então Daniel diz, alguém chega para Daniel: profeta, soube do último decreto do rei Dário? Sim. O decreto, o senhor soube? Sei, aquele que daqui a 30 dias ninguém pode orar? Exatamente, profeta, senão vai para a cova dos leões. O que é que o senhor vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou para o meu quarto agora, vou subir para o andar de cima, eu vou abrir as janelas e vou orar. Mas profeta, e a cova dos leões? Eu prefiro ir para a cova e morrer fisicamente e não perder a comunhão com Deus, do que preservar a minha vida física e perder a minha comunhão com Deus e morrer espiritualmente. Se todos nós entendermos o valor da oração, nós vamos
estar horas e horas na presença de Deus, porque a oração é o único meio de nos manter vivos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos com Daniel é que oração é questão de sobrevivência. A segunda coisa é que a Bíblia diz que quando Daniel soube que o decreto estava assinado e selado, ele entrou na sua casa. Essa é a segunda coisa. Todo homem de oração é um homem que tem casa, irmãos. Isso fala de família. Quem não ora em casa e tenta exibir a sua oração em público na igreja, é sinal de que na verdade não tem oração como estilo de vida. Todo homem de oração é homem de casa. Eu vejo alguns aventureiros que se dizem homens de oração, se dizem avivalistas e evangelistas, que eles passam 6 meses, 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos sem ir para casa. Eu conheci alguns desses. Ele não tinha um referencial de casa, ele não tem referencial de família, mas o homem que ora, o homem de altar, ele é homem de casa. Não adianta alguém dizer que ora muito quando a família está estragada, sendo destruída, quando não há amor pela esposa, quando não há exemplo para os filhos. Eu conheci um pastor que ele me dizia: meu cunhado ora o dia todinho, mas quando ele se levanta, ele amaldiçoa a mulher, ele pragueja os filhos, ele chama palavrão. Ora, todo homem de oração é um homem que tem família, é um homem de casa. Daniel entrou em sua casa, em cima, no seu quarto. Daniel entrou em sua casa, ele foi porque existia um lugar específico para Daniel orar. Não era no andar de baixo, era no andar, talvez no 3º andar, no andar de cima. Por quê? Porque a oração nos eleva. A proposta da oração é nos arrancar da dimensão de baixo e levar para a dimensão de cima. É por isso que orar é mais do que palavras. Orar é invadir o sobrenatural, é tocar a eternidade, é ser transportado para a presença de Deus. Meu velho, você tem observado aquele homem que passa por aqui? Sempre senta para comer. Você está falando, minha velha, do profeta Elias? Que profeta Elias, meu velho? O profeta Elias já foi arrebatado. Estou falando daquele calvo. O calvo é o Eliseu, ele mesmo. Eu tenho observado que aquele homem que passa por aqui e muitas vezes senta aqui na hospedaria para comer, aquele homem é um santo homem de Deus. Observe que as pessoas estão lhe observando. Veja que aqueles inimigos de Daniel estavam observando os passos de Daniel, a postura de Daniel, a fala de Daniel, as atitudes de Daniel. Eles queriam uma brecha em Daniel, porque nós estamos sendo observados pelo mundo, observados por Deus, observados pelo inferno. Aquela mulher observou. Eu tenho notado que ele realmente é um santo homem de Deus. Eu tenho uma ideia, meu velho. Qual a ideia, minha velha? Vamos fazer um quarto para aquele homem, mesmo que seja pequeno, na parte de cima, junto ao muro. E todas as vezes que ele vier, ele vai subir para o quarto de cima, que está protegido pela parede. Sabe por quê? Um homem de oração é um homem que sobe, é um homem que está sempre sendo elevado à presença de Deus, é um homem que o quarto dele está na parte de cima, porque eu estou falando agora não do quarto físico, o quarto espiritual, a vida espiritual de oração. E foi ali que Eliseu recebeu direção para liberar a palavra profética na vida daquela mulher e ela gerar um filho. Ela era estéril. Que todo homem de oração é o homem que é elevado. É por isso que Pedro e João, vamos lá, está na hora, vai dar 3 horas, para onde é que a gente vai? E a Bíblia diz, Pedro e João subiam juntos, a hora da oração, a 9ª. É por isso que a Bíblia diz que lá em Atos 10, que quando Pedro foi orar, ele subiu ao eirado da casa para orar. É por isso que a Bíblia diz que Jesus subia ao monte com os discípulos para orar. O propósito da oração é nos elevar espiritualmente. Quem ora não vive rastejando.
Quem ora não vive nas planícies, nos vales das depressões da vida. Quem ora é arrancado da dimensão terrena e entra na dimensão do sobrenatural. Para onde é que você vai, Daniel? Eu vou para o terceiro andar. O que é que você vai fazer? Eu vou orar, porque no terceiro andar espiritual nós estamos mais perto do céu. É por isso que alguém já disse: um homem de joelho vê mais do que um filósofo na ponta dos pés e um rei numa montanha de ouro. As nossas guerras são ganhas lá, antes delas se materializarem aqui. O grande avivamento que houve no país de Gales, onde em 2 anos mais de 100 mil pessoas se converteram ao Evangelho. O avivamento que atraiu o mundo inteiro para aquele lugar, para o país de Gales. E o instrumento humano que estava sendo usado por Deus naquele avivamento era Evan Robert. E ele diz que quando o avivamento veio, aquele país foi elevado a uma dimensão tão alta na presença de Deus, que ele dizia o seguinte: acima de tudo, uma sensação da presença e santidade de Deus impregnava cada área da experiência humana. Em casa, no trabalho, nas lojas e nas tavernas, a eternidade parecia inevitavelmente próxima e real. Como é que você tem andado? Cabisbaixo? Caído? Arrastando-se pelas circunstâncias da vida? Ou você tem um quarto de cima, onde você entra na presença de Deus e se tranca, e o mundo parece que desaparece, porque você toca a eternidade? Quando nós oramos, nós entramos nessa dimensão do sobrenatural. Então a oração nos eleva. Onde é que você vai, Daniel? Vai subir nessas escadas para quê, Daniel? Eu vou para o quarto de cima. O que é que você vai fazer, Daniel? Eu vou orar. A outra coisa que eu entendo, queridos, que eu vejo aqui sobre a oração, é que todo homem de oração tem um quarto de guerra. Veja, versículo 10 diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima, no quarto, lugar de privacidade, lugar de intimidade. Não é qualquer pessoa que entra no quarto da sua casa. O quarto da casa é para aqueles que têm liberdade, e têm liberdade porque são íntimos. Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto. E esse quarto, evidentemente, é um lugar físico, é um cômodo da casa, mas existe aplicação espiritual. Esse quarto fala de exclusividade, porque tem gente que pode estar dentro do quarto com uma multidão de problema, de pensamento, de dificuldade, mas tem gente que pode estar numa multidão e se colocar só. É um mergulho introspectivo para dentro de si, é fechar a porta, é fechar os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, e se colocar na presença de Deus, e você se tornar só você e Deus. Eu me lembro que há tempos atrás, eu vim orar aqui, o templo era pequeno ainda, menor do que esse. Eu estava de joelho aqui orando, e eu comecei a entrar numa dimensão poderosa em Deus, e daqui a pouco a unção de Deus, a glória de Deus tomou conta, e eu comecei a me sentir perto da presença de Deus. E aí eu comecei a me sentir como se existisse só eu e Deus na eternidade, como se não existisse mais ninguém, somente eu e Deus. E ele começou a falar comigo e disse: meu filho, se inspire em homens, siga exemplo de homens, mas dependa somente de mim. Você tem um quarto de oração? É no quarto de guerra que as batalhas são vencidas. Foi no quarto de guerra que Daniel, no capítulo 9 do seu livro, alterou a sentença de cativeiro e gerou a promessa da restauração de Jerusalém. Porque faziam 70 anos que Jerusalém estava cativo. E Jeremias dizia: depois de 70 anos o povo será liberto e voltará do cativeiro para Jerusalém. 70 anos. Não existia nenhum lampego de esperança que o povo ia voltar. Mas a Bíblia diz que Daniel agarrou o livro de Jeremias, foi orar no seu quarto de guerra e jejuar. E quando ele fez isso, Deus falou lá no coração de Ciro, lá na capital do império. E ele assinou o decreto através da intermediação de Neemias: todos os judeus voltar para Jerusalém. Mas isso começa aqui. Não começa em Neemias capítulo 1, começa em Daniel capítulo 9. Daniel orando.
Foi no quarto de guerra, em Daniel, no capítulo 10, que Daniel mudou a história da Grécia, da Pérsia e de Jerusalém. Porque, como eu já disse, a história está no joelho dos intercessores. É orando, a maior arma espiritual da igreja é a oração. O maior trabalho da igreja para alterar as coisas na dimensão da eternidade é orar. Daniel tinha um quarto. Jesus disse: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha as suas portas e ora ao teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, o homem de oração, ele é elevado. O homem de oração é um homem de casa, de família. O homem de oração, ele tem o seu quarto de guerra, mas o homem de oração tem janelas abertas. O texto diz: Daniel subiu e abriu as janelas para o lado de Jerusalém, porque ele conhecia a promessa de 2 Crônicas, quando Salomão inaugurou o templo. Salomão disse: quando o teu povo for levado cativo, estiver em terras distantes, quando eles se lembrarem de Jerusalém e eles abrirem a janela para o lado de Jerusalém e orarem, orando para Jerusalém, o Senhor vai lembrar da sua promessa e trazê-lo de volta do seu cativeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você: há uns céus abertos em um quarto fechado quando oramos. A Bíblia diz em Malaquias 3:10 que Deus vai abrir a janela do céu. Talvez todas as portas estejam fechadas aqui, não há esperança, mas quando as portas da impossibilidade aqui na terra estiverem fechadas, entre no seu quarto, e quando você fechar o seu quarto fisicamente e se fechar com Deus em oração, as janelas do céu estarão abertas. Não importa as portas fechadas, se as janelas do céu estiverem abertas, o êxito de Deus vai bater na tua vida. Janelas abertas. A oração abre a janela do céu. Daniel orava 3 vezes ao dia, e o texto diz: Daniel se punha de joelhos. Isso fala de quê, pastor? Isso fala de humildade e humilhação. O propósito da oração não é nos exaltar, mas é nos abater. É para que eu diminua, para que Cristo apareça e cresça em mim. Então, a posição mais adequada, eu sei que Deus ouve quando nós oramos em pé, quando nós oramos deitado. A Bíblia fala: não importa a posição física da oração, mas a posição mais adequada para quem vai orar é de joelho. De joelho eu entendo que eu sou pequeno e Ele é grande. De joelho eu entendo que eu sou imperfeito e Ele é perfeito. De joelho eu entendo que eu sou ilimitado que eu sou limitado e Ele é ilimitado. De joelho eu entendo que eu sou pecador e Ele é santo. A Bíblia diz que Daniel se pôs de joelho. O púlpito, queridos, pode ser uma vitrine onde eu apresento meu talento, a minha capacidade oratória, onde eu apresento a minha habilidade musical. Mas no lugar secreto da oração não existe lugar para o orgulho. No lugar secreto da oração, o homem é abatido e a glória de Deus é revelada. Daniel se punha de joelhos, e a Bíblia diz que ele fazia isso 3 vezes ao dia, porque a oração tem a ver com regularidade. Você tem que orar de maneira regularmente, 3 vezes ao dia. Não é uma oração de 15 minutos. Há pessoas que não oram 1 vez por dia. Eu estava assistindo um pastor, ele estava dizendo que um ateu fez uma pesquisa, e ele descobriu que os judeus ortodoxos que não creem em Cristo oram 3 vezes por dia. Descobriu que os muçulmanos oram cerca de 7 vezes por dia, que os budistas oram muitas vezes por dia. Mas ele descobriu que os cristãos de linha evangélica, muitos deles não oram. E ele escreveu dizendo assim: os cristãos dizem que adoram um Deus vivo, mas eu observei que os budistas, que dizem que adoram um Deus morto, os islâmicos, que alguém diz que adoram um Deus morto, e só os cristãos adoram um Deus vivo. Eu descobri
que os budistas, que os muçulmanos. Eles adoram um Deus morto, mas vivem como se o seu Deus fosse vivo. E os cristãos adoram um Deus vivo, mas vivem como se o seu Deus fosse morto. O maior ateísmo é o ateísmo prático, é quando eu digo que creio em Deus, mas vivo como se ele não existisse. E quando eu não sou regular na minha vida de oração, quando eu não oro, eu estou dizendo que eu não preciso me comunicar com Deus, porque na verdade eu creio, mas a minha prática denuncia que a minha fé, ela não tem praticidade. Então Daniel orava 3 vezes ao dia, de joelho. Outra coisa que eu noto aqui na vida de oração de Daniel é que Daniel era um adorador. O texto diz que ele dava graças. Então toda a oração, ela começa com ação de graça, porque a ação de graça é a porta de entrada para o louvor, e o louvor é a porta de entrada para a adoração. Então começa-se agradecendo e se termina adorando. Por isso que o Salmo 100 começa a dizer: entrai nas suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor, e ele termina adorando, dizendo: saber que o Senhor é bom. Então Daniel orava 3 vezes por dia. De manhã ele agradecia no átrio, de tarde ele louvava no lugar santo, mas à noite ele adorava no Santo dos Santos. Você começa agradecendo e depois você termina adorando. É por isso que o versículo 4 do capítulo 9 de Daniel diz: orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Mas note como ele começa: Deus grande e temível. Isso é adoração. E o texto diz que Daniel orava dando graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, a oração era um hábito. A oração era um estilo de vida na vida de Daniel. Costumava fazer. Você costuma orar? Você tem o hábito de orar? Você sabe o que é hábito. Você escova o dente todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Isso é hábito. Você toma banho todos os dias. Isso é hábito de higiene. Você está adquirindo um hábito aí nessa pandemia de lavar as mãos não sei quantas vezes, álcool gel, higienizar, só não tocar a mão no rosto, que é difícil fazer isso. Você está desenvolvendo hábitos. Quando se torna hábito, meu irmão, quando você não faz, alguma coisa fica faltando. Quando se torna hábito, quando é costume, é difícil de tirar. É por isso que o pessoal paga mico na rua e diz: olha, menino mal educado, aqui costume de casa leva à praça. A Bíblia diz que Daniel era habituado a orar. Como costumava. A oração estava entranhada dentro de Daniel. E começando a terminar. Armaram a trama, assinaram o decreto, selaram. Aí depois Daniel está orando, eles invadem a privacidade de Daniel, o quarto secreto, porque o inimigo ele quer invadir a nossa privacidade espiritual. Mas para surpresa deles e não surpresa, a Bíblia diz no versículo de número 11: então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, os inimigos de Daniel o encontraram orando de joelhos, e um homem de joelho é imbatível. É por isso que a rainha da Inglaterra dizia que tinha mais medo do joelho de George Whitefield, que era um homem de oração, do que dos canhões de Napoleão apontando todos para a Inglaterra. O homem de joelho é imbatível. Como é que teus inimigos espirituais vão te encontrar? Dormindo? Descansando em meio ao campo de batalha? Negligente na tua vida? Ou teus inimigos espirituais vão te encontrar de joelhos? A Bíblia diz que eles encontraram Daniel. Eles estavam juntos, mas todos eles juntos não puderam deter a vida devocional de Daniel, porque um homem de joelho pode botar uma multidão de demônios juntos para correr. E quando ele chegar: Daniel, você está orando?
Mas é claro que vocês queriam que eu fizesse fazendo. Eles voltaram para o rei: majestade, nos dê licença, queremos falar com o senhor. Pois não. O senhor lembra do decreto que o senhor assinou? 30 dias, ninguém podia fazer oração, nem petições a ninguém. Sim, estou lembrando. Muito bem. Daniel, que é dos cativos de Judá, não obedece às leis. E a Bíblia diz que o rei Dário, como era amigo de Daniel, conhecia a inocência, a pureza de Daniel, entrou em conflito. E a Bíblia diz que o rei trabalhou o dia inteiro até o pôr do sol para livrar Daniel. Mas o camarada estava dizendo: rei, a lei não pode ser revogada, o senhor assinou o decreto, Daniel tem que ir para a cova dos leões. E o rei Dário agora não foi nem lá, triste, pode mandar Daniel para a cova. Eu acredito que amarraram Daniel, e Daniel talvez não precisa amarrar não, eu vou voluntariamente. Vocês acham que eu tenho medo da morte? Eu conheço meu Deus, já tenho mais de 80 anos, já sou ancião, eu já vivi experiências sobrenaturais com Deus. Mas levaram Daniel, jogaram dentro da cova, e a Bíblia diz que o rei passou a noite sem dormir. E aí o rei foi jejuar. A Bíblia diz que o rei foi jejuar e não dormiu. O rei foi fazer uma vigília. Enquanto muitos querem ver você destruído, talvez estejam lançando você na cova dos leões, saiba que Deus está despertando alguém para estar acordado, e alguém que talvez nem te conheça, está orando e jejuando pela sua vida, para que a vitória de Deus bata na sua porta. E o rei, a Bíblia diz, e eles abriram a cova, jogaram Daniel, colocaram uma pedra em cima da cova para dificultar mais as coisas. Só que o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso, e não existe pedra que Ele não possa remover, não existe obstáculo que Ele não possa transpor. Jogaram Daniel e o rei ficou a noite toda, talvez orando ao Deus de Daniel: Deus de Daniel, tem misericórdia, livra Daniel da boca dos leões. Deus de Daniel. Deus poderia ter matado aqueles homens tudinho, e não ter permitido que Daniel entrasse na cova. Porque tem muita gente que pensa que Deus vai livrar ele da cova dos leões, e Deus pode livrar. Mas muitas vezes Deus não livra da cova, Ele livra na cova. Sabe por quê? Porque se Ele livrar você da cova, você não vai ter a experiência de dizer a Babilônia inteira, ao reino da Pérsia inteira, que o teu Deus é poderoso para fechar até boca de leões. Daniel na cova, e o rei dormindo, e os inimigos felizes. Daniel não foi o primeiro personagem da Bíblia que foi para a cova. José foi jogado na cova, e tentaram apagar o sonho de José na cova. Mas o Deus que permitiu José ser jogado na cova foi o Deus que tirou ele da cova. E depois da cova, ele foi para a casa de Potifar. Da casa de Potifar ele vai para a prisão de novo, mas ele sai da prisão para ser o governador do Egito, a segunda pessoa depois de Faraó. Jeremias foi para o poço, deixaram Jeremias no fundo do poço, mas quando ele saiu do poço, houve um testemunho em Jerusalém de que há um Deus que livra. Jesus foi para a sepultura, mas depois de 3 dias ele ressuscitou, para provar à humanidade inteira que Deus é aquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Daniel está na cova e o rei sem dormir. De manhã cedo, o rei Dário não esperou nem amanhecer o dia direito, levantou-se e foi depressa correndo. Disse: removam a pedra. Removeram a pedra, e a Bíblia diz que o rei falou com voz triste: Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente adoras, tem te livrado da boca dos leões, da fúria dos leões, Daniel. E a Bíblia diz que lá de dentro da cova, aquela voz suave de Daniel: ó rei, vive para sempre. Tira Daniel ligeiro. E tiraram Daniel. Daniel, o que foi que houve? Ele disse: não sei, me jogaram lá na cova, e quando eu caí, 4 leões ferozes se levantaram, e vieram rugindo. Mas de repente eles ficaram rugindo
ao meu lado, me cercando. E eu lá. Mas de repente eles acalmaram, deitaram, ficaram como gatinhos. E eu vi o anjo de Deus segurando e fechando a boca daqueles leões ferozes. E eu fui livre. Deixa eu dizer, talvez você esteja numa cova de leões. Talvez os leões estejam rugindo aí ao seu redor e você talvez esteja assustado. Mas não se preocupe, tem alguém acordado orando por você. E a sua inocência, alguém diz assim: Daniel não foi devorado por leões porque Daniel estava em espírito e os leões gostam de carne. A sua inocência vai fazer com que o céu se mova, porque você é um homem, uma mulher de oração. E a Bíblia diz que o crente verdadeiro, quando ele ora, diz a Bíblia, não diz alguém, que o céu se move, o inferno treme e coisa nova acontece na terra por causa da sua oração. Deus vai mover anjos e os anjos virão para dar livramento. Nesses dias é como se o Brasil estivesse numa cova de leões. É como se a igreja estivesse na cova de leões e os leões estão rugindo. Mas eles só fazem rugir. Eles não vão destruir você, porque Deus está dando livramento a essa nação. Deus está enviando anjos. E os leões, por mais violentos que eles sejam, eles não poderão destruir a nação brasileira. Eles não poderão destruir a tua vida, porque como você é um homem ou mulher de oração, os anjos de Deus se mobilizarão para promover livramento na sua vida. Foi isso que aconteceu com Pedro. Tiago é morto à espada, Pedro na prisão. Mas a Bíblia diz, enquanto Pedro dormia entre dois soldados e guardado lá naquele cárcere, a igreja fazia continuamente oração por ele a Deus. Deus disse: anjo, vá lá embaixo e livre a Pedro da prisão. Enquanto querem nos aprisionar, querem nos destruir, enquanto os leões rugem ferozmente contra nossas vidas, contra a igreja, contra o Brasil, a igreja está orando, os crentes estão se humilhando na presença de Deus, estão orando, e Deus está enviando os seus anjos, e haverá livramento para a nação brasileira. O Deus que tirou Daniel da cova dos leões vai nos tirar dessa situação e vai nos dar livramento. Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus agora.